Ciprianos de Cartago. Tratados. Prefácio. Não se sabe ao certo quando Cipriano nasceu, mas morreu no ano de 258 da Era Comum. Ele foi uma das grandes figuras do cristianismo do terceiro século. Cipriano converteu-se ao cristianismo com 35 anos, mais tarde, se tornou bispo de Cartago. Escreveu muitas obras que foram conservadas, proporcionando muito do material necessário para entender algumas das questões mais antigas do cristianismo, assim como a evolução doutrinária da Igreja ao longo do tempo. Em sua obra Tratados, Cipriano aborda diversas temáticas diferentes. No primeiro tratado, ele discorre sobre a unidade da Igreja cristã. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Tratado 1º. Capítulo 1. Uma vez que o Senhor nos avisa com estas palavras. Abre aspas. Vós sois o sal da terra. Fecha aspas. E visto que ele nos ordena que sejamos simples até a inofensividade, e ainda que sejamos prudentes com nossa simplicidade, o que mais nos convém, amados irmãos, do que ter visão e vigilância com um coração ansioso igualmente para perceber as armadilhas do astuto inimigo, e para nos acautelar, para que nós, que revestimos Cristo a sabedoria de Deus Pai, parecemos ser menos sábios em guardar a nossa salvação. Pois a perseguição por si só não deve ser temida, nem os avanços que são feitos em ataques abertos para subjugar e derrubar os servos de Deus. Ser cauteloso é mais fácil quando o objeto de medo se manifesta, e a alma está preparada para a luta de antemão, quando o adversário se declara. O inimigo deve ser mais temido e protegido quando ele se move secretamente, ao nos enganar sob a aparência de paz. Ele ataca por abordagens ocultas, das quais também recebe o nome de serpente, que significa também rastejador e ladrão. Esta é sempre sua astúcia. Este é o seu engano cego e sombrio para enganar os homens. Assim, desde o início do mundo, ele enganou e, lisonjeando com palavras mentirosas, enganou a alma inexperiente com sua incredulidade temerária. Assim, tentando tentar o próprio Senhor, ele se aproximou secretamente. No entanto, ele foi compreendido, rechaçado e abatido, porque foi descoberto e desmascarado. Capítulo 2. Nesse caso, foi dado um exemplo para fugirmos do caminho velho, andar nas pegadas do Cristo conquistador, para que não sejamos negligentemente voltados para o laço da morte, mas para que, em guarda contra o perigo, possamos receber e possuir a imortalidade. Mas como podemos possuir a imortalidade, a menos que guardemos os mandamentos de Cristo, pelos quais a morte é vencida? Ele mesmo nos advertiu com estas palavras. Abre aspas. Se quiseres entrar na vida, guarda os mandamentos. Fecha aspas. E mais uma vez, diz. Abre aspas. Se você fizer o que eu mando, não vou mais chamá-lo de servo, mas de amigo. Fecha aspas. A estes, finalmente, ele chama de fortes e constantes, estes assentados sobre uma rocha de firme alicerce, estes firmemente estabelecidos contra todas as tempestades e tormentas do mundo com uma firmeza inabalável. Ele diz, abre aspas, aquele que ouve minhas palavras, vou compará-lo a um homem sábio que construiu sua casa sobre uma rocha. A chuva desceu e as enchentes vieram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, pois estava alicerçada sobre uma rocha. Fecha aspas. Portanto, devemos permanecer firmes em suas palavras e aprender e fazer tudo o que ele ensinou e fez. Mas como alguém diz que acredita em Cristo se não faz o que Cristo ordenou que ele fizesse? Ou de onde obterá a recompensa da fé, aqueles que não guardam a fé do mandamento? Ele necessariamente vacilará e vagará, e arrebatado pelo sopro do erro, será soprado como a poeira que o vento levanta, nem fará qualquer avanço em sua caminhada para a salvação. Capítulo 3. Mas não devemos apenas nos guardar contra as coisas que são abertas e manifestas, mas também contra aquelas que enganam com a sutileza de uma fraude astuta.
Agora, o que é mais inteligente, ou o que é mais sutil do que o inimigo, detectado e derrubado pela vinda de Cristo, depois que a luz veio aos gentios, e o esplendor salvador resplandeceu para a preservação do homem, para que os surdos pudessem ouvir a graça espiritual, os cegos abrissem os olhos para o Senhor, os fracos se fortalecessem com saúde eterna, os coxos correrem para a igreja, os mudos suplicarem com vozes de orações claras, vendo os ídolos abandonados e seus santuários e templos desertos por causa da grande população de crentes, conceber uma nova fraude, sob o próprio título de nome cristão para enganar o incauto. Ele inventou heresias e cismas com os quais derrubam a fé, corrompem a verdade, dividem a unidade. Aqueles a quem ele não pode conter na cegueira da velha maneira, ele contorna e engana pelo erro de uma nova maneira. Ele arrebata os homens da própria igreja e, embora pareçam já ter se aproximado da luz e escapado da noite do mundo, ele novamente derrama outras sombras sobre os insuspeitos, de modo que, embora eles não o façam, permanecem com o evangelho de Cristo e com a observação dele com a lei, chamam-se cristãos e, embora andem nas trevas, pensam que têm luz, enquanto o adversário adula e engana quem, como diz o apóstolo, transforma-se em anjo de luz e adorna seus ministros, como os da justiça, que oferecem a noite pelo dia, a morte pela salvação, o desespero sob a oferta da esperança, a perfídia sob o pretexto da fé, o anticristo sob o nome de Cristo, de forma que enquanto eles dizem mentiras plausíveis, eles frustram a verdade por sua sutileza. Isso acontece, amados irmãos, porque não há retorno à fonte da verdade, a cabeça não é buscada, e a doutrina do Mestre Celestial não é mantida. Capítulo 4. Se alguém considerar examinar essas coisas, não há necessidade de uma longa discussão e argumentos. A prova da fé é fácil em uma breve declaração da verdade. O Senhor fala a Pedro. Abre aspas. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado também no céu, e tudo o que desligares na terra também será desligado no céu. Fecha aspas. Sobre ele, sendo ele edifica a sua igreja e, embora depois da sua ressurreição, conceda igual poder a todos os apóstolos, disse. Abre aspas. Assim como o Pai me enviou, eu também te envio. Receba o Espírito Santo. Se você perdoa os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se você retém os pecados de alguém, eles serão retidos. Fecha aspas. Ainda que ele pudesse mostrar unidade, ele estabeleceu por sua autoridade a origem da mesma unidade como começando de um. Certamente o resto dos apóstolos também foram dotados de uma parceria igual de ofício e de poder, mas o início procede da unidade, para que a igreja de Cristo seja mostrada como uma. Esta única igreja, também, o Espírito Santo em Cantares, designa na pessoa do Senhor e diz. Abre aspas. Uma é a minha pomba, a minha perfeita é apenas uma, ela é a única de sua mãe, a escolhida dela que a gerou. Fecha aspas. Aquele que não possui esta unidade pensa que possui a fé. Aquele que luta contra a igreja e resiste a ela pensa que está na igreja. Capítulo 5. Esta unidade devemos manter e defender com firmeza, especialmente nós bispos, que zelamos pela igreja, para que possamos provar que também o próprio episcopado é um indivíduo. Que ninguém engane a irmandade metindo, que ninguém corrompa a fé com uma pérfida prevaricação da verdade. O episcopado é cujas partes são mantidas juntas pelos bispos individualmente. A igreja é aquela que com fecundidade crescente se estende longe e amplamente na multidão, assim como os raios do sol são muitos, mas a luz é uma, e os ramos da árvore são muitos, mas a força é aquela fundada em sua raiz tenaz, e quando muitos riachos fluem de uma fonte, embora uma multiplicidade de águas pareça ter sido difundida da abundância do suprimento transbordante, a unidade é preservada em sua origem. Tire um raio de luz do corpo do sol, sua unidade não assume nenhuma divisão de sua luz. Quebrar um galho de uma árvore, o galho assim quebrado não será capaz de brotar. Cortando um riacho de sua fonte, o riacho assim cortado seca. Assim também a igreja banhada pela luz do Senhor, projeta seus raios sobre todo o mundo, mas há uma luz que se difunde em todos os lugares, e a unidade do corpo não está separada. Ela estende seus ramos por toda a terra em abundância fecunda, ela estende seus riachos ricamente, fluindo por toda a parte. No entanto, sua cabeça é uma, e sua fonte é uma, e ela é a única mãe copiosa nos resultados de sua fecundidade. Por seu ventre nascemos, pelo seu leite somos nutridos, por seu espírito somos animados. Capítulo 6.
A esposa de Cristo não pode ser contaminada, ela não está corrompida, é casta. Ela conhece uma casa, com modéstia casta, ela guarda a santidade de um leito. Ela nos guarda para Deus, ela designa os filhos que criou para o reino. Quem está separado da igreja e se junta a uma adúltera está separado das promessas da igreja, nem quem a abandonou chegará à recompensa de Cristo. Ele é um estranho, ele é profano, ele é um inimigo. Ele não pode ter Deus como pai sem a igreja como mãe. Se quem estava fora da arca de Noé não conseguiu escapar, não escapa também quem está fora da igreja. O Senhor avisa, dizendo, abre aspas, quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Fecha aspas. Aquele que quebra a paz e a concórdia de Cristo age contra Cristo. Aquele que se reúne em algum lugar fora da igreja, espalha a igreja de Cristo. O Senhor diz, abre aspas, eu e o Pai somos um. Fecha aspas. E novamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo está escrito, abre aspas, estes três são um. Fecha aspas. Alguém acredita que esta unidade que vem da força divina, que está intimamente ligada aos sacramentos divinos, pode ser quebrada em pedaços na igreja e ser separada pelas divisões de vontades em conflito. Aquele que não possui esta unidade apodrece a lei de Deus, não possui a fé do Pai e do Filho, não possui a vida e a salvação. Alguém acredita que esta unidade que vem da força divina, que está intimamente ligada aos sacramentos divinos, pode ser quebrada em pedaços na igreja e ser separada pelas divisões de vontades em conflito. Aquele que não possui esta unidade apodrece a lei de Deus, não possui a fé do Pai e do Filho, não possui a vida e a salvação. Capítulo 7. Este sacramento de unidade, este vínculo de concórdia inseparavelmente conectado é mostrado, quando no Evangelho a túnica do Senhor Jesus Cristo não é de forma alguma rasgada, mas foram lançadas sortes sobre a vestimenta de Cristo. A Divina Escritura fala e diz, abre aspas, ora, da túnica, visto que foi toda tecida pela parte superior sem costura, disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, de quem será? Fecha aspas. Ele carregou a unidade que desceu da parte superior, isto é, que desceu do céu e do Pai, que não poderia ser rasgada por aquele que a recebeu e possuiu, mas a obteve inteira de uma vez por todas e uma firmeza inseparavelmente sólida. Ele não pode possuir as vestes de Cristo que rasga e divide a igreja de Cristo. Por outro lado, quando, com a morte de Salomão, seu reino e seu povo foram dilacerados, o profeta Aias encontrou no campo o rei Jeroboão e rasgou sua vestimenta em 12 pedaços, dizendo, abre aspas, toma 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, eis que rasgo o reino das mãos de Salomão, e te darei 10 cetros, mas 2 cetros permanecerão com ele por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi, que eu pode colocar meu nome lá. Fecha aspas. Quando as 12 tribos de Israel foram dilaceradas, o profeta Aias rasgou suas vestes. Mas porque o povo de Cristo não pode ser despedaçado, sua túnica tecida e unida por toda parte não foi dividida por aqueles que a possuíam. Indiviso, unido, conectado, mostra a concórdia coerente de nós que nos revestimos de Cristo. Pelo sacramento e sinal de sua vestimenta, ele declarou a unidade da igreja. Capítulo 8. Quem então é tão profano e sem fé? Quem é tão insano pela fúria da discórdia a ponto de crer que a unidade de Deus, a vestimenta do Senhor, a igreja de Cristo, pode ser rasgada em pedaços ou ousar fazê-lo? Ele mesmo nos avisa no seu Evangelho e ensina dizendo, abre aspas, e haverá um rebanho e um pastor. Fecha aspas. E alguém pensa que pode haver muitos pastores ou muitos rebanhos em um só lugar. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, insinuando esta mesma unidade sobre nós, roga-nos e exorta-nos com estas palavras. Abre aspas. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digam a mesma coisa, e que não haja dissensões entre vocês, mas que vocês estejam perfeitamente unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. Fecha aspas. E novamente ele diz. Abre aspas. Suportando-se uns aos outros em amor, cuidando para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Fecha aspas. Você acha que pode permanecer e viver, afastando-se da igreja, e construindo para si outras moradas e diferentes habitações, quando foi dito a Raabe, em quem a igreja foi prefigurada. Abre aspas. Você deve reunir seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a casa de seu pai em sua casa, e será que todo aquele que sair pela porta de sua casa será seu próprio acusador? Fecha aspas.
Da mesma forma, quando o sacramento da Páscoa não contém nada mais na lei do Êxodo do que o cordeiro que está morto na figura de Cristo, seja comido em uma casa. Deus fala, dizendo, abre aspas, em uma casa se comerá, não levareis a carne para fora de casa. Fecha aspas. A carne de Cristo e o santo do Senhor não podem ser levados para fora e não há outra casa para os crentes, exceto a única igreja. Esta casa, este hospício de unanimidade, o Espírito Santo designa e proclama, quando diz, abre aspas, Deus, que faz habitar na sua casa os que têm uma mesma vontade. Fecha aspas. Na casa de Deus, na igreja de Cristo, os que têm o mesmo pensamento habitam, eles perseveram na concórdia e na simplicidade. Capítulo 9. Então o Espírito Santo veio em uma pomba. É um animal simples e feliz, não amargo de feio, não cruel com suas mordidas, não violento com garras dilacerantes. Adora a hospitalidade dos homens. Quando dão à luz, eles geram seus descendentes juntos. Quando eles vão e vêm, eles se agarram. Eles passam suas vidas em relações mútuas. Eles reconhecem a concórdia da paz pelo beijo do bico. Eles cumprem a lei da unanimidade em todas as coisas. Esta é a simplicidade que deve ser conhecida na igreja. Esta é a caridade a ser alcançada, que o amor dos irmãos imite as pombas, que sua mansidão e ternura sejam iguais às dos cordeiros e das ovelhas. O que a selvageria dos lobos está fazendo no peito de um cristão, a loucura dos cães e o veneno letal das cobras e as crueldades sangrentas das feras? Parabéns são devidos, quando tais como estes são separados da igreja, para que não se aproveitem das pombas e ovelhas com seu contágio cruel e venenoso. A amargura não pode se agarrar e unir com doçura, escuridão com luz, chuvas com tempo claro, luta com paz, esterilidade com fecundidade, seca com águas correntes, tempestade com calmaria. Que ninguém pense que o bem pode se afastar da igreja. O vento não destrói o trigo, nem a tempestade derruba a árvore forte e solidamente enraizada. As palhas leves são agitadas pela tempestade, as árvores fracas são derrubadas pelo ímpeto do redemoinho. O apóstolo Paulo os condena e os atinge, quando diz, abre aspas, eles saíram de nós, mas não eram de nós. Pois se eles fossem nossos, teriam continuado conosco. Fecha aspas. Capítulo 10. Consequentemente, as heresias frequentemente surgiram e estão surgindo, enquanto a mente perversa não tem paz, enquanto a perfídia discordante não mantém a unidade. Na verdade, o Senhor permite que essas coisas aconteçam, enquanto permanece a escolha da própria liberdade, de modo que, enquanto a norma da verdade examina nossos corações e mentes, a fé sólida dos que são aprovados pode se manifestar em uma luz clara. Por meio do apóstolo, o Espírito Santo previne e diz, abre aspas, pois deve haver facções, para que os que são aprovados entre vocês se manifestem. Fecha aspas. Assim os fiéis são aprovados. Assim, os pérfidos são revelados. Assim também antes do dia do julgamento, já que também as almas dos justos e dos injustos estão divididas, e o joio é separado do trigo. Destes vêm aqueles que por sua própria vontade se colocam sobre ousados estranhos, sem indicação divina, que se estabelecem como prelados sem qualquer lei de ordenação, que assumem para si o nome de bispo, embora ninguém lhes dê o episcopado. A quem o Espírito Santo nos Salmos designa como sentado na cadeira da pestilência, a praga e doença da fé, enganando com a língua de uma serpente e mestres em corromper a verdade, vomitando venenos letais de suas línguas pestilentas, cuja fala rasteja como câncer, cujas discussões injetam um vírus mortal no seio e no coração de todos. Capítulo 11. Contra essas pessoas o Senhor clama, destes, ele restringe e chama de volta seu povo errante, dizendo, abre aspas, não deis ouvidos às palavras dos falsos profetas, porque as visões de seus corações os frustram. Eles falam, mas não da boca do Senhor. Dizem aos que rejeitam a palavra de Deus, paz seja convosco e com todos os que andam segundo os seus próprios desejos. A todo aquele que anda nos erros do seu próprio coração dizem, o mal não te sobrevirá. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. Se eles tivessem seguido meu conselho e ouvido minhas palavras, e se tivessem ensinado o meu povo, eu os teria desviado de seus maus pensamentos. Fecha aspas. Estas mesmas pessoas o Senhor novamente designa e indica, quando diz, abre aspas, eles me abandonaram para a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas não podem reter água. Fecha aspas.
Embora não possa haver outro batismo senão aquele, eles pensam que batizam. Embora a fonte da vida tenha sido deserta, eles prometem a graça da água que dá vida e salva. Lá, os homens não são lavados, mas sim imundos, nem seus pecados são purificados, mas, ao contrário, empilhados. Esse nascimento gera filhos não para Deus, mas para o diabo. Nascendo por meio de uma mentira, eles não obtêm as promessas da verdade. Gerados pela perfídia, eles perdem a graça da fé. Eles não podem obter a recompensa da paz, aqueles que quebraram a paz do Senhor pela loucura da discórdia. Capítulo 12. Não deixe alguns se enganar por uma interpretação vazia do que o Senhor disse. Abre aspas. Sempre que 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou com eles. Fecha aspas. Corrompedores e falsos intérpretes do Evangelho citam as últimas palavras e deixam de lado as anteriores, estando atentos a algumas partes e astuciosamente suprimindo outras partes. Como eles próprios foram separados da igreja, eles cortaram uma frase de um capítulo. Pois quando o Senhor pediu unanimidade e paz a seus discípulos, ele disse, abre aspas, eu vos digo que se 2 de vocês concordam na terra a respeito de qualquer coisa que vocês pedirem, será concedido a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde quer que 2 ou 3 se reúnam em meu nome, eu estou com eles. Fecha aspas. Mostrando que o máximo é concedido não à multidão, mas à unanimidade dos que oram. Se 2 de vocês concordam sobre a terra, ele colocou a unanimidade em primeiro lugar. Ele estabeleceu a concórdia da paz em primeiro lugar. Ele ensinou que devemos concordar fiel e firmemente. Mas como pode ele concordar com alguém que não concorda com o próprio corpo da igreja e com a fraternidade universal? Como 2 ou 3 podem ser reunidos em nome de Cristo, pois é claro que estão separados de Cristo e de seu Evangelho? Pois nós não nos retiramos deles, mas eles de nós, e quando depois surgiram heresias e cismas, enquanto eles estavam estabelecendo diversos locais de encontro para si mesmos, eles abandonaram a fonte e a origem da verdade. O Senhor, além disso, está falando de sua igreja, e ele está falando para aqueles que estão na igreja, que se eles estiverem de acordo com o que ele ordenou e admoestou, ainda que 2 ou 3 estejam reunidos, e oram como unanimidade, embora sejam 2 ou 3, podem obter da majestade de Deus o que exigem. Ele disse que onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos, ele estaria com eles, isto é, com os simples e pacíficos, com aqueles que temem a Deus e guardam os mandamentos de Deus. Ele disse que estava com esses 2 ou 3, assim como também estava com os 3 filhos na fornalha de fogo, e porque eles permaneceram simples para com Deus e em unanimidade entre si, ele os animou no meio das chamas com o sopro do orvalho. Assim como estava presente com os 2 apóstolos encerrados na prisão, porque eram simples, porque eram de uma mesma opinião, ele abriu as portas da prisão e os libertou, para que pudessem transmitir a palavra à multidão que pregavam fielmente. Capítulo 13. Da mesma forma, quando deu a lei da oração, acrescentou, dizendo, abre aspas, e quando te levantares para orar, perdoa tudo o que tens contra alguém, para que também o teu Pai, que está nos céus, perdoe as tuas ofensas. Fecha aspas. E ele chama de volta do altar aquele que vem ao sacrifício com dissensão, e ele ordena que primeiro se reconcilie com seu irmão e depois volte em paz e ofereça sua oferta a Deus, porque Deus não olhou com favor para as ofertas de Caim, pois ele não podia ter Deus em paz com ele, que por causa da invejosa discórdia não tinha paz com seu irmão. Que paz, então, os inimigos dos irmãos prometem a si mesmos? Que sacrifícios os imitadores dos presbíteros acreditam que celebram? Os que estão reunidos fora da igreja de Cristo pensam que Cristo está com eles quando estão reunidos. Capítulo 14. Mesmo que tais homens sejam mortos na confissão do nome, essa mancha não é lavada com sangue. A inexpiável e grave falha da discórdia não é eliminada nem mesmo pelo martírio. Ele não pode ser um mártir se não está na igreja. Ele não poderá chegar ao reino, sendo que abandonou aquele que vai governar. Cristo nos deu paz. Ele ordenou que estivéssemos de acordo e concordássemos, ele nos ordenou que mantivéssemos os laços de amor e caridade incorruptos e invioláveis. Ninguém pode mostrar-se um mártir se não manteve a caridade fraterna. O apóstolo Paulo ensina e dá testemunho disso quando diz, abre aspas, se eu tiver fé para remover montanhas, mas não para ter caridade, nada sou. E se distribuo todos os meus bens para a alimentação, e se entrego meu corpo para ser queimado, mas não tenho caridade, nada fiz.
A caridade é nobre, a caridade é boa, a caridade não inveja, não se ensoberbece, não é provocada, não age perversamente, não pensa mal, ama todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca irá desaparecer. Fecha aspas. Ele diz que a caridade nunca irá desaparecer, pois ela sempre estará no reino e perdurará para sempre na unidade da irmandade apegada a ele. A discórdia não pode vir ao reino dos céus. As recompensas de Cristo que disse: "Este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei." Aquele que violou o amor de Cristo por pérfida dissensão, não será capaz de alcançá-lo. Quem não tem caridade não tem Deus. As palavras do bendito apóstolo João são que Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Não podem permanecer com Deus os que não desejam ter o mesmo pensamento na Igreja de Deus. Embora eles queimem quando entregues às chamas e ao fogo, ou sacrifiquem suas vidas quando lançados às feras, aquela coroa da fé não será deles, mas o castigo da perfídia, e nenhum fim glorioso para o valor religioso, mas a destruição do desespero. Tal homem pode ser morto, mas não pode ser coroado. Ele se professa cristão, assim como o diabo muitas vezes se declara falsamente o próprio Cristo, embora o Senhor tenha avisado que muitos viriam em seu nome dizendo que são o Cristo, e enganarão a muitos. Assim como ele não é Cristo, embora engane em seu nome, também não pode parecer um cristão que não permanece em seu evangelho e na verdadeira fé. Capítulo 15. Pois tanto profetizar como expulsar demônios e realizar grandes milagres na terra é certamente algo sublime e admirável, mas quem quer que seja encontrado em tudo isso, não alcança o reino dos céus a menos que ande na observância do direito. O Senhor avisa e diz que muitos o dirão naquele dia que em seu nome profetizaram, expulsaram demônios e fizeram grandes milagres, e então ele dirá a eles que nunca os conheceram, e para se apartarem dele os obreiros da iniquidade. Há necessidade de justiça para que se mereça o bem de Deus como juiz. Seus preceitos e admoestações devem ser obedecidos para que nossos méritos recebam sua recompensa. O Senhor no Evangelho, quando estava direcionando o caminho da nossa esperança e fé, em um breve resumo disse: abre aspas. O Senhor teu Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Este é o primeiro, e o segundo é semelhante a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Fecha aspas. Ele ensinou ao mesmo tempo unidade e amor pela autoridade de seu ensino. Ele incluiu todos os profetas e a lei em dois mandamentos. Mas que unidade ele preserva, que amor guarda ou considera? Quem enlouquecido com a fúria da discórdia divide a igreja, destrói a fé, perturba a paz, dissipa a caridade, profana o sacramento. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele ensinou ao mesmo tempo unidade e amor pela autoridade de seu ensino. Capítulo 16. Destes são os que abrem caminho para as casas e cativam mulheres tolas que estão carregadas de pecado e levadas por várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca alcançando o conhecimento da verdade. Assim como os magos resistiram a Moisés, estes resistem à verdade. Mas eles não farão mais progresso, pois sua loucura será óbvia para todos, como foi a daqueles outros. Todas as coisas que foram preditas estão sendo cumpridas e, com a aproximação do fim do mundo, vieram com a prova dos homens e de outros tempos. Cada vez mais, à medida que o adversário delira, o erro engana, a estupidez levanta a cabeça, a inveja inflama, a cobiça cega, a impiedade deprava, o orgulho incha, a discórdia exaspera, a raiva avança precipitadamente. Então, estes resistem à verdade. Capítulo 17. No entanto, não permitamos que a extrema e precipitada perfídia de muitos nos mova ou perturbe, mas, antes, que fortaleça nossa fé pela verdade das coisas preditas. Certas pessoas começam a ser dessa maneira, porque essas coisas foram preditas de antemão. Assim que outros irmãos se acautelem de assuntos de tipo semelhante, porque estes também foram preditos, como o Senhor nos instruiu dizendo. Abre aspas. Portanto, tenham cuidado, eis que te disse tudo de antemão. Fecha aspas. Suplico-te, evita homens deste tipo e afasta-te de ti de ouvires a sua perniciosa conversa como o contágio da morte, como está escrito. Abre aspas. Cobre os teus ouvidos com espinhos, e não ouças uma língua perversa. Fecha aspas. E ainda. Abre aspas. As más comunicações corrompem as boas maneiras. Fecha aspas.
O Senhor ensina e admoesta que devemos nos afastar disso. Ele diz que eles são guias cegos dos cegos. Mas se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Tal pessoa deve ser rejeitada e todo aquele que se separou da igreja deve ser rejeitado. Tal homem é pervertido e peca e é condenado por si mesmo. Ele mesmo parece estar com Cristo, que age contrariamente aos sacerdotes de Cristo, que se separa da associação com seu clero e seu povo. Esse homem empunha armas contra a igreja, ele luta contra o plano de Deus. Inimigo do altar, rebelde contra o sacrifício de Cristo, pela fé infiel, pela religião sacrílega, servo desobediente, filho ímpio, irmão hostil, desprezando os bispos e abandonando os presbíteros de Deus, ousam constituir outro altar, compondo outra oração com palavras não autorizadas, profanando a verdade do Senhor. Capítulo 18. Assim, Corá, Datã e Abirão tentaram em oposição a Moisés e Arão assumir para si próprios a liberdade do sacrifício e pagaram imediatamente a penalidade por seus esforços. A terra, rompendo suas amarras, abriu-se em um abismo profundo, e a abertura do terreno recuado engoliu os que estavam em pé e os vivos, e não apenas a ira do Deus indignado atingiu aqueles que haviam sido os autores da revolta, mas o fogo que saiu do Senhor em vingança rápida também consumiu outros 250 participantes da mesma loucura, que se uniram a eles na ousadia, advertindo claramente e mostrando que o que quer que os ímpios tentem pela vontade humana de destruir o plano de Deus é feito contra Deus. Assim Uzias o rei também, quando, carregando o incensário e assumindo violentamente para si o direito de sacrifício contrário à lei de Deus, embora Azarias, o sacerdote, resistisse a ele, ele não quis ceder e obedecer, foi confundido pela indignação divina e foi poluído na testa por mancha de lepra, sendo marcada por sua ofensa contra o Senhor, onde são assinados os que mereceram o bem do Senhor. E os filhos de Arão, que colocaram um fogo estranho sobre o altar, o qual o Senhor não havia ordenado, foram imediatamente extintos aos olhos do Senhor vingador. Capítulo 19. Estes, certamente, eles imitam e seguem, desprezando a tradição de Deus e buscando doutrinas estranhas, introduzindo ensinamentos de disposição humana. O Senhor os repreende e reprova em seu evangelho quando diz, abre aspas, você rejeita o mandamento de Deus para que possa estabelecer sua própria tradição. Fecha aspas. Este crime é pior do que aquele que parece ter cometido pecados, os quais, embora estabelecidos em penitência por seu crime, imploram a Deus com plena satisfação. Aqui a igreja é procurada e solicitada, ali a igreja é resistida. Aqui pode ter havido necessidade, ali a vontade é mantida na maldade. Aqui aquele que caiu prejudicou apenas a si mesmo, ali, aquele que tentou causar uma heresia ou cisma, enganou a muitos arrastando-os consigo. Aqui há a perda de uma alma, há perigo para muitas. Certamente quem sabe que pecou e se lamenta. Aquele que cresce em seu pecado e sente prazer em seus próprios crimes separa os filhos de sua mãe, atrai as ovelhas de seu pastor e perturba os sacramentos de Deus. E enquanto o decaído pecou uma vez, o primeiro peca diariamente. Finalmente, o decaído mais tarde, após atingir o martírio, pode receber as promessas do reino. Já o primeiro, se for morto fora da igreja, não pode obter as recompensas da igreja. Capítulo 20. Que ninguém se maravilhe, amados irmãos, que até mesmo alguns dos confessores procedam a tal ponto, que alguns também peçam de forma tão perversa e gravemente. Pois nem a confissão de Cristo torna alguém imune às armadilhas do diabo, nem defende aquele que ainda está colocado no mundo, com uma segurança perpétua contra as tentações, perigos mundanos, assaltos e ataques. Caso contrário, nunca poderíamos ter visto depois entre os que confessaram os enganos, devassidão e adultérios que agora com gemidos e tristeza vemos entre alguns. Quem quer que seja esse confessor, não é maior, nem melhor, nem mais caro a Deus do que Salomão, que, enquanto andou nos caminhos do Senhor, reteve a graça que recebeu do Senhor, mas depois de ter abandonado o caminho do Senhor, ele perdeu também a graça do Senhor. E assim está escrito. Abre aspas. Segure o que você tem, para que outro não receba a sua coroa. Fecha aspas. Certamente o Senhor não faria esta ameaça, que a coroa da justiça possa ser tirada, a menos que, quando a justiça fosse embora, a coroa também devesse partir. Capítulo 21. A confissão é o começo da glória, já não é um mérito da coroa, nem alcança elogio, mas inicia a dignidade, e, uma vez que está escrito, abre aspas, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo, fecha aspas.
Tudo o que aconteceu antes do fim é um passo pelo qual a ascensão é feita ao cume da salvação, não o fim pelo qual o ponto mais alto é mantido seguro. É confessor, mas depois da confissão o perigo é maior, porque o adversário é mais provocado. Ele é um confessor, por esta razão ele deve apoiar o Evangelho do Senhor, pois pelo Evangelho ele obteve a glória do Senhor. A quem muito é dado, muito é exigido, e a quem mais dignidade é atribuída, dele mais serviço é exigido. Que ninguém pereça pelo exemplo de um confessor, que ninguém aprenda a injustiça, que ninguém seja insolente, que ninguém perfide dos hábitos de um confessor. Ele é um confessor, deve ser humilde e quieto, nas suas ações ser modesto com disciplina, para que aquele que é chamado confessor de Cristo imite o Cristo que ele confessou. Pois visto que é dito, abre aspas, todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Fecha aspas. E visto que ele mesmo foi exaltado pelo Pai, porque ele, a palavra e o poder e a sabedoria de Deus, se humilhou na terra, ele mesmo recebeu do Pai o nome mais elevado como a recompensa da humildade. Ele é um confessor de Cristo, mas somente se depois disso a majestade e dignidade de Cristo não forem blasfemadas por ele. Não deixe a língua que confessou a Cristo ser abusivamente turbulenta, que não seja ouvida ressoando com insultos e contendas, que depois de palavras de louvor não disparem venenos de serpente contra os irmãos e sacerdotes de Deus. Mas se ele mais tarde se tornar culpado e abominável, se dissolver sua confissão por meio de conversas maldosas, se ele poluir sua vida com impurezas indecentes, se, finalmente, abandonar a igreja onde se tornou um confessor e quebrar o acordo de sua unidade, ele mudou sua primeira fé por uma infidelidade posterior, ele não pode lisonjear-se em razão de sua confissão, como se eleito para a recompensa da glória, quando por isso mesmo os méritos da punição cresceram ainda mais. Capítulo 22. Pois o Senhor escolheu até mesmo Judas entre os apóstolos, e mais tarde Judas traiu o Senhor. No entanto, a firmeza e a fé dos apóstolos não caíram por causa disso, porque o traidor Judas desertou de sua comunhão. Assim também neste caso a santidade e dignidade dos confessores não foram imediatamente diminuídas, porque a fé de alguns deles foi quebrada. O bem-aventurado apóstolo fala em sua carta dizendo, abre aspas, e se alguns deles se afastaram da fé, a infidelidade deles anulou a fé de Deus. Deus me livre. Pois Deus é verdadeiro, mas todo homem é mentiroso. Fecha aspas. A maior e melhor parte dos confessores permanece firme na força de sua fé, e na verdade da lei e do ensino do Senhor, nem se afasta da paz da igreja, que se lembram de ter obtido graça na igreja da estima de Deus, e por isso mesmo obtém maior louvor por sua fé, que se separaram da perfídia daqueles que se uniram a eles na comunhão de confissão, e retirou-se do contágio de seu crime. Além disso, iluminados pela luz do Evangelho, brilhando com a pura luz branca do Senhor, eles são tão louváveis em preservar a paz de Cristo quanto foram vitoriosos em seu encontro com o diabo. Capítulo 23. De fato, desejo, amados irmãos, e da mesma forma aconselho e rogo que, se for possível, nenhum dos irmãos pereça, e que nossa alegre mãe inclua em seu seio um grupo de pessoas de acordo. Se, no entanto, o Conselho Salvador não consegue se lembrar de certos líderes de cismas e autores de dissensões que persistem em sua loucura cega e obstinada pelo caminho da salvação, o resto de vocês, ou tomados por sua simplicidade, ou induzidos por erro, ou enganados por alguns com astúcia enganadora, libertem-se da armadilha do engano, libertem seus passos errantes dos erros, reconheçam o caminho certo da estrada celestial. As palavras do apóstolo dando testemunho são, abre aspas, nós te cobramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que te afastes de todos os irmãos que andam desordenadamente e não de acordo com a tradição que eles receberam de nós. Fecha aspas. E novamente ele diz, abre aspas, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sejais, portanto, participantes com eles. Fecha aspas. Devemos nos retirar, antes fugir daqueles que caem, para que, enquanto um se une a eles, enquanto caminha perversamente, e passa pelos caminhos do erro e do crime, vagando longe do caminho da verdadeira estrada, ele mesmo também seja pego em um crime semelhante. Deus é um, Cristo é um, só a igreja uma, e a fé e as pessoas são unidas pelo laço da concórdia em uma sólida unidade de corpo. A unidade não pode ser rasgada, nem pode um corpo ser separado por uma divisão de sua estrutura, nem dilacerado pela dilaceração de suas entranhas pela laceração.
O que quer que se afaste do tronco parental, não será capaz de respirar e viver separado, ele perde a substância da saúde. Capítulo 24. O Espírito Santo avisa-nos, dizendo, abre aspas, quem é o homem que deseja a vida, quem adora ver os melhores dias? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e persiga. Fecha aspas. O filho da paz deve buscar e seguir a paz. Aquele que conhece e ama o vínculo da caridade deve refrear sua língua do mal da dissensão. Entre seus mandamentos divinos e instruções salutares, o Senhor, agora muito próximo de sua paixão, acrescentou o seguinte, abre aspas, deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz. Fecha aspas. Essa herança que ele nos deu, todos os dons e recompensas de sua promessa, ele nos garantiu na conservação da paz. Se somos herdeiros de Cristo, permaneçamos na paz de Cristo. Se somos filhos de Deus, devemos ser pacificadores. Ele disse que bem-aventurados seriam os pacificadores, porque eles seriam chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus devem ser pacificadores, dóceis de coração, simples no falar, harmoniosos no afeto, apegando-se fielmente uns aos outros pelos laços da unanimidade. Capítulo 25. Essa unanimidade existia antigamente entre os apóstolos. Assim, a nova assembleia de crentes, guardando os mandamentos do Senhor, manteve sua caridade. A Escritura prova isso nas seguintes palavras. Abre aspas. Mas a multidão dos que criam agia com uma só alma e uma mente. Fecha aspas. E novamente diz. Abre aspas. E todos estavam perseverando com o mesmo pensamento em oração com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos. Fecha aspas. Assim oraram com orações eficazes. Assim, eles foram capazes de obter com confiança tudo o que pediram à misericórdia de Deus. Capítulo 26. Mas conosco a unanimidade diminuiu tanto que até a liberalidade de nossas boas obras diminuiu. Em seguida, venderam suas casas e propriedades e, acumulando tesouros no céu, ofereceram aos apóstolos o dinheiro a ser distribuído para uso entre os pobres. Mas agora não damos nem um décimo do nosso patrimônio e, embora o Senhor nos ordene que vendamos, preferimos comprar e aumentar. Assim, o vigor da fé murcha em nós, assim também a força dos crentes enfraqueceu. E por isso o Senhor, olhando para o nosso tempo, diz em seu Evangelho, abre aspas, quando o Filho do Homem vier, você acha que ele encontrará fé na terra? Fecha aspas. Vemos que o que ele predisse está acontecendo. Não há fé no temor de Deus, na lei da justiça, no amor, nas obras. Ninguém considera um medo do futuro. Ninguém pensa no dia do Senhor e na ira de Deus e nos castigos que sobrevirão aos incrédulos. O que quer que nossa consciência temesse, se acreditasse, porque não acredita, ela não teme de forma alguma. Mas se acreditasse, também estaria em guarda. Se estivesse em guarda, também escaparia. Capítulo 27. Despertemos-nos o mais que pudermos, amados irmãos, e, quebrando o sono da velha inércia, despertemos para a observância e guarda dos preceitos do Senhor. Sejamos como Ele mesmo nos ordenou quando disse, abre aspas, cingi-vos os lombos, e as vossas lâmpadas ardendo intensamente, e vos mesmos como os homens que esperam pelo Senhor, quando Ele vier das bodas, que quando Ele vem e bate, eles podem abrir para Ele. Bem-aventurados os servos que o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Fecha aspas. Devemos estar cingidos, para que, ao chegar o dia da partida, não nos encontre oprimidos e enredados. Que nossa luz resplandeça em boas obras e resplandeça, para que nos conduza da noite deste mundo para a luz de brilho eterno. Esperemos sempre com solicitude e cautela a vinda repentina do Senhor, para que, quando Ele bater, nossa fé possa estar vigilante, pronta para receber do Senhor a recompensa por sua vigilância. Se esses mandamentos forem mantidos, se essas advertências e preceitos forem mantidos, não podemos ser surpreendidos enquanto dormimos pelo engano do diabo. Nós reinaremos como servos vigilantes com Cristo como nosso Senhor.